Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast oficial do Grupo Lírios. E olha, com um nome de chamar a atenção, viu? Papo Chave. Para quem não sabe, esse é o nosso novo canal de comunicação para você que acompanha aqui a rotina do Grupo Lírios. E esse canal vai ser para bater papo sobre construção civil, sobre novas tecnologias, sobre o ramo imobiliário e trazer tudo isso para vocês em tempo real, com um bate-papo de alto astral, com muita alegria. E é claro que a gente conta com a interação de todos vocês aqui pelo YouTube, nas redes sociais. Para quem não segue, já aproveita, a gente tem 2 perfis no Instagram que vocês podem seguir, que é o @Grupo Lírios Oficial e o @Lírios Imobiliária. Se você não segue, já segue, porque a gente vai disponibilizar vários cortes desse podcast lá nas redes sociais e também aqui no YouTube para quem já segue. Então já curte, já compartilha, para você estar por dentro de todos esses assuntos que semanalmente a gente vai disponibilizar para vocês. Para esse primeiro episódio, mais do que justo e muito especial, a gente traz a diretoria do Grupo Lírios para ser entrevistado e para a gente falar um pouquinho sobre o mercado, sobre o futuro, sobre o ramo imobiliário, sobre a construção civil dentro do mercado de Anápolis. Eu quero agradecer a presença da Flávia Moreira, que está aqui com a gente, a Roberta Moreira, muito obrigado, a Bruna Ribeiro e o Rogério Vilaverde, que se fazem presentes para falar, bater esse papo com a gente e para a gente já começar assim, com mais do que o pé direito e falar de história, falar um pouquinho também de conteúdo. Afinal, o Grupo Lírios já está aí há 43 anos no mercado, né? Então eu queria saber de vocês, e aí eu vou deixar livre para quem quiser começar a responder, como surgiu o Grupo Lírios? Eu vou deixar silêncio para ver se alguém conta. Entendi, justo. Deixam para mim só porque eu sou mais velha. Então. A Roberta vai responder. Acho que tem mais memória, né? Tenho mais memória porque eu sou mais velha, mas eu não tenho 43 anos como grupo. Brincadeira, gente. É algo bem livre, tá? A escolha. Então, cada filho do seu Jordelírio tinha lá seu trabalho, sua profissão, e o seu Jordelírio tinha uma chácara, né? Mas eles tinham um sonho de um negócio próprio, né? De empreender. Então, o seu Jordelírio confiou aos filhos essa propriedade que era a única que ele tinha, né, para que os filhos pudessem empreender no ramo imobiliário. Eram completamente crus e malucos? Não eram, e nem ele, né, porque ele tinha filho. Meu pai, por exemplo, cursava economia, trabalhava em banco, né, o Paulo Sérgio cursava matemática, que mais? O Ailton trabalhava em banco, o Jairo trabalhava em cartório, né? Então, assim, eles tinham o know-how necessário, aparentemente, né, para começar esse tipo de negócio. As coisas não eram profissionalizadas como hoje, né? Então, acho que eles tinham o necessário para começar, pelo menos de forma local. Então foi assim, esse foi o kick-off do Grupo Lírios. Aí pegaram a chácara e começou por aí. Começou loteamento, começou clube, a partir da chácara da família. Roberto, então para não te deixar responder sozinha, eu vou fazer... Agora pode perguntar para elas que elas já Eu vou sabem. fazer uma outra pergunta e aí vai ser individual, que eu quero saber como que foi essa inserção de cada uma de vocês, do Rogério também, aqui dentro do grupo. Mas eu acho que é interessante o que a Roberta disse, que não era algo tão cru, mas não tão profissional. Mas eu acho que existem coisas que vêm de lá e que permanecem, né? Que é a questão da governança de risco, que a gente falou, porque meu avô tinha exatamente a única coisa e deu para os filhos, né? O Tidel, ele foi o principal fundador e ele trouxe princípios de inovação que está até hoje, então se mantém. E a questão da governança corporativa, que sempre foi um sonho da Fernanda, né? A Fernanda, ela trouxe a questão da estratégia, a questão, inclusive, de diferenciar o que é administração, do que é urbanismo, do que é a
parte, não da imobiliária em si, mas ela tinha muito isso, de querer dividir as coisas, e isso é estratégico. Então, eu acho que muita coisa se mantém, não é que a gente trouxe de novo, mas estava lá desde os fundadores e que a gente tenta se manter. Eu acho que é uma coisa bacana de falar. É que não foi uma maluquice, assim, sim, né? Vinha de muito estudo, na verdade. Assim, meu pai era extremamente estudioso, extremamente a vida toda. Né? E veio também muito desse amor que eles tinham por Anápolis, né? Que na verdade meu avô não era daqui, veio da Bahia, mas a partir do momento que ele veio pra cá, ele se tornou napolino de coração total. Sim. E os filhos sempre tiveram muito orgulho de Anápolis, e meu pai falava muito, eu lembro muito disso, de querer que Anápolis se desenvolvesse da maneira que ela merecia se desenvolver. Que ele achava que ele sempre falava do ponto estratégico que nós temos aqui, entre Goiânia, né, e Brasília e tal, sobre a base aérea, distrito agroindustrial que veio também depois. E assim, ele apostava muito nessa cidade, então ele queria realmente empreender pensando na cidade. Sim. Entendi. E tem os tijolinhos também que, assim, literalmente falando, né, que o vovô tá com 104 anos, quando ele veio para cá ele trabalhou de servente de pedreiro na construção da igreja Bom Jesus. Que legal. Sim. Muito. Inclusive ele teve presente na nossa comemoração dos 43 anos, né? Sim. Foi muito legal. Direito a discurso de agradecimento. Ele já recebeu uma vez uma comenda aqui por Anápolis, por causa disso, de ter prestado serviços para Anápolis, ter sido pioneiro. Gomes de Souza Ramos, na verdade. E agora vai ser o livro dele, né? Acho que ele está em fase final já do livro, eu também acho, sabe? E é interessante a gente ver que não é algo que nós, dessa geração, trouxemos. Eu acho que já vem de lá, né? Esse olhar do Tidel para a cidade, a gente consegue o quê? Levar para frente, escalar. Mas esse olhar dele já era um olhar inovador. E também essa divisão de tarefas, porque assim, tinha quem tinha mais jeito, né, para política, para venda, para parte comercial, mas tinha também controles e administração, controle de anotar tudo, uma pessoa que planeja. Então tinha todos os tipos ali. Eu tive Paulo muito bom ali de matemática, meio de cálculo, de estratégia também, de negócios. Então juntaram forças mesmo e expertises, né? Não vou deixar passar batido, gente. Isso aqui é uma empresa que trabalha com obra. Ao fundo, som de obra, tá bom? Faz parte. Rogério, fala pra gente. Pra quem não sabe, deixa eu só situar que a Bruna citou a Fernanda, né? A Fernanda era nossa irmã minha, da Flávia, filha do Del, prima da Bruna. Então, trabalhou no grupo por muitos e muitos anos. E mais um adendo que a Paula, que não está aqui, a Paula porque não está em licença maternidade. Coisa normal. É grave. Todo mundo aqui tem vários filhos e tal. Cuidando do Miguelzinho. Rogério, fala pra gente como foi a sua inserção dentro do grupo. Bom, eu comecei aqui no Grupo Lírio em dia 5 de maio de 2015. Tá bom de memória, hein? Eu e a Flávia. Nós somos apresentados. Eu ia falar que a gente tem que falar junto no nosso momento. Nós somos apresentados à equipe no dia 5 de 2015 e eu não era do segmento, hoje eu sou. E quem bebe da água de Anápolis não sai de Anápolis. Tem essa historinha aqui. É verdade. Roda aí, né? Você morava aqui, né? Porque eu não morava aqui, eu morava em Goiânia e aí voltava. Hoje eu moro aqui há quase 4 anos. E não quero sair daqui, eu acho já virei napolino também. Tá certo. A Flávia conseguiu um marido assim também, por conta da água de Anápolis. E comecei como gerente geral, a empresa já vinha num processo de profissionalização. E a pessoa que eu tinha saído, o Reginaldo, saiu e aí eles fizeram o processo seletivo. Eu era do segmento de indústria alimentícia, vim aprender. A parte administrativa ela é muito parecida, não muda. O negócio em si, que o produto muda. O produto tem um valor agregado muito alto, um lote, uma casa, um apartamento. E a indústria alimentícia você vende lá. Eu vendia batata frita, salgadinho de milho para vender lote, era centavo contra os valores altos e começamos. Em 2020 nós fizemos uma
mudança, aí cada um assumiu uma área da empresa e coube a mim ficar com novos negócios. Hoje eu estou cuidando dos novos negócios da empresa e 2020 foi meio difícil, porque quando a gente começou, veio a pandemia. E aí nós tivemos que adaptar muita coisa na parte de gestão, e aí nós juntamos nós 5 e todo dia telefone, reunião na plataforma. Acaba que todo mundo teve que se reinventar na pandemia, né? O Zoom. Até ontem, quando eu marquei uma reunião para amanhã, o cara falou, não, você faz o Zoom aí para mim, o link do Zoom. Agora eu sei. Aí tive que aprender a mexer com isso. Aí agora estou em novos negócios e 2021 que a gente realmente estruturou a área, a gente contratou profissionais para estar junto lá conosco e agora vendo. Então eu cheguei em 2015 e hoje eu posso falar que eu sou... Entrou gerente geral, né? Entrei gerente geral, hoje diretor de novos negócios. Sim, eu entrei com o Rogério na mesma data, vim de um ramo diferente, mas muito diferente, né? O Rogério veio de algo mais ou menos parecido, né? Mas eu vim da área da saúde e acabei vindo para juntar forças aqui em relação à família, estar junto, trazer o que eu tivesse para trazer, para tentar agregar aqui, que nós tivemos a perda do meu pai, depois tivemos a perda da Fernanda, e eu vim ajudar a Roberta a tentar continuar, né? Tocar Roberta, a Bruna, a Paula. todo mundo, né? Para unir as forças. E assim, por mais que eu não tivesse nada da área, eu sempre gostei muito de cuidar de gente, então eu fui direto para essa área do RH mesmo. E isso, cuidar de gente, como já é algo que eu amo, então não foi tão difícil quanto eu imaginava. E a parte do marketing, que veio depois, e acaba que assim, todo mundo é cliente também, então todo mundo sabe o que é cliente, sabe o que espera, o que quer de uma marca também. Você sendo dono e tal, você sabe o que você espera, o que você está vendo no mercado. Então, também descobri que eu gosto muito e tenho como agregar valor também nessa área. Então agora eu estou em gente e marketing na diretoria administrativa. Flávia, e como diretor administrativo, o Rogério falou uma coisa que é muito interessante, que é a questão da pandemia. Eu acho que você pode agregar também, que é essa questão da reinvenção do grupo durante o período da pandemia. E foram adaptações que, ao meu ver, são permanentes. Sim, né? Sim. Foram descobertas que é o que o grupo fez, que vão ficar aí, vão perdurar ainda por muito tempo, né? Foram oportunidades. Eu estava falando ontem sobre isso, de que como a gente aprende que na crise, assim, a gente tem um histórico já familiar que a gente ouviu desde muito cedo em casa. Bruna com certeza ouviu, nós ouvimos de cá, meus primos dos outros lados. Mas assim, quantas crises? Quem mora no Brasil já enfrentou, quem foi empreendedor, que já nós, com mais de 40 anos de mercado, eles sempre disseram pra gente, nós já passamos por isso, por coisa muito pior, então não é isso que vai deixar a gente afundar. Uns então, choram assim, e outros vendem lenços. E aí a gente começou a ver oportunidades, não teve momento de desespero. Com certeza a gente falava a todo momento, porque toda hora era uma novidade, e a gente tentava adequar. Era uma lei nova, um decreto. Toda hora, e agora saiu, vamos tentar entender como que a gente pode. E aí a gente vê que tudo que a gente construiu até ali, porque a gente começou essa profissionalização há muitos anos atrás com a Fernanda, lá atrás eu não estava aqui. E aí você vê que depois de tantos anos a gente tinha base de estrutura para tocar aquilo, que parecia que não ia dar. Talvez alguma empresa que não tivesse feito nada, não sei se conseguiram, como conseguiram, mas para nós, a gente conseguiu, juntando as forças e tudo que a gente já tinha construído até ali, na parte de TI, por exemplo, né? O que a gente precisava online e tal, fazer. Quando você fez, acho que quando a Flávia fez a pesquisa, né, com os nossos colaboradores, para perguntar que tipo, qual que era a forma que eles queriam trabalhar. E acho que, se não me engano, foi 70% ou 80%, né, Flávia, do trabalho híbrido que definiram. Por isso, eu acho que valida muito o trabalho que você fez até aqui. Sim, né? Aí veio essa oportunidade, né, de poder trabalhar híbrido. Nós somos uma empresa, eu posso dizer, uns 80% feminino de colaboradores. Então, assim, já é uma realidade diferente um pouco, né, de um pai de família, de um homem no mercado de trabalho. Então, assim, a gente acabou agregando isso, da pessoa poder trabalhar com um pouco mais de flexibilidade,
liberdade, mas entregando resultados, metas que a gente já tinha definido, indicadores, a gente foi alinhando tudo isso com a vontade dos próprios colaboradores e deu muito certo. A gente acabou implementando o trabalho híbrido mesmo, a jornada flexível. Essa coisa de ser mulher, você está falando porque a maioria das nossas colaboradoras tem filhos, por né? Ser, a maioria ser mãe, ter essa dupla jornada e tal, e aí conseguir, né, porque aí não tinha escola, aí doença, né, para um lado e para o outro, e você ter que estar em casa cuidando de tudo isso. E elas arrasaram com resultados, assim, todo o grupo, os homens também, todo mundo se adequou muito bem. Tivemos resultados fantásticos, graças a Deus, apesar de um ano difícil. Sim. E mais uma vez a gente saiu melhor disso, dessa crise. Eu acho que gerou algo muito novo mesmo, que agora a gente vê que não precisa mais trabalhar como era. Dá para trabalhar de um outro formato e com a lei amparando, e aí em qualquer momento pode ser que ela venha e mude de novo e a gente vai ter que se adequar de novo. Mas saímos melhores. Não, Rogério, contar que a gente trabalha num ramo extremamente tradicional. Então é algo que não deu pra gente perguntar pra alguém, cara, você fez isso aí, deu certo? Não deu, foi uma diretriz, né, da diretoria da Flávia, assim, muito assertiva, mas ao mesmo tempo muito ousada, né, e que validou com a pesquisa. Quando a gente fecha o planejamento estratégico quando a gente começa o planejamento estratégico com essa diretriz e fecha o ano reduzindo o orçamento com a produtividade maior, realmente é algo que ela, com esse espírito de dono, por mais que ela fale que não tenha, né, muitas técnicas e tudo mais, mas com esse espírito de dono que a Flávia tem, foi muito legal. E quando o Rogério pontuou a questão de termos que adaptar da noite para o dia, assim como o mundo inteiro, né, a questão do lockdown e tal, foi muito interessante ver o quanto nós estávamos à frente, pelo menos da imensa maioria no nosso mercado. Nós já tínhamos tudo, absolutamente todo o atendimento básico do nosso cliente acontecendo de forma virtual. Então, assim, nós não deixamos de atender os nossos clientes nem por um dia, nem os clientes, nem os parceiros. Então, assim, foi uma questão de pequenos ajustes, mas assim, todo mundo conseguiu começar a trabalhar imediatamente de casa e foi isso, sabe? É claro, alguns não por falta de internet, de ter um computador, de ter uma coisa assim, mas os clientes não ficaram sem suporte, os parceiros não ficaram sem suporte, a empresa não ficou sem funcionar nenhum dia, né? Nós já tínhamos portal do cliente, nós já tínhamos atendimento online, autoatendimento, aplicativo, e o suporte tudo, técnico, né? E o suporte técnico super forte. O nosso TI é muito bem estruturado, robusto, sabe? Muito bem estruturado. Então, assim, o negócio rodou bacana. A única coisa que a gente pode dizer que parou, e assim, mesmo assim por determinação, foram obras, e por um período que foi determinação absoluta, né? Então, isso acaba refletindo, mas refletiu para todo mundo e tal. Eu costumo dizer que a pandemia foi meio que construir o barco com ele dentro do mar, né? Quem tinha a base mais forte acabou conseguindo velejar e foi construindo, foi melhorando, foi sobrevivendo. Sim. Algumas empresas, infelizmente, que não tinham uma base tão sólida, acabaram por afundar, né? Mas eu acho que foi um desafio para todo mundo e uma evolução, por um lado, muito grande para todo mundo, né? A gente pode dizer que, eu costumo dizer na nossa área, na área do marketing, que a área de marketing ela evoluiu quase que 10 anos dentro de um. Né? As pessoas passaram a entender de fato o valor que um marketing tem para o negócio, a partir do momento que elas só tinham essa ferramenta para trabalhar. Então, isso foi legal em tantos aspectos, porque assim, se a gente for pensar, ontem nós estávamos em um evento corporativo, o Rogério e eu, e comentávamos com outras pessoas do segmento o quanto que era assim ilógico e contraproducente um monte de gente se deslocar para uma outra cidade, às vezes para fazer uma reunião de 1 hora, contraproducente, caro, absurdo, para fazer uma reunião que a gente faz hoje online, assim, ó. E ninguém pensava nisso, assim, era falta de respeito propor
né? Então, assim, hoje é absurdo pensar que você vai fazer diferente disso. Tanto né? Então, algumas coisas são para melhor. A gente mudou a diretriz, né? Porque a gente tinha uma diretriz de posicionar o grupo em alguns lugares. E depois que a gente conversou, falando, não precisa disso, não tem essa necessidade de colocar o grupo simplesmente nesses lugares, até por colocar em caixinhas do meio que a gente vive, né? Da forma. E a Roberta? Aonde que a Roberta, qual que é o crivo, em que momento da vida a Roberta entra e começa a fazer parte do Grupo Lírios, de fato? Vixe, a Roberta veio da odontologia. Eu sou formada em odontologia, atuei, tive consultório, fiz pós-graduação, tive a Rafaela, e aí fiquei fora do consultório por um tempo e meu pai me convidou para vir para cá. Nunca foi um plano vir para cá. Porque o meu pai, ele tinha um veio político muito forte, né? Sempre teve. Ele foi presidente de entidades de classe, né, de associação comercial por algumas vezes, até no momento em que ele faleceu, ele já era, acho que segundo, terceiro mandato, não sei mais, da Federação das Associações do Estado, e Sebrae, e conselheiro de Sebrae, e que mais? Ele fazia tanta coisa dessas coisas que a gente nem sabe, na verdade, assim, tudo. E aí, no fim das contas, ele foi convidado algumas vezes para assumir algumas cadeiras, cargos não eletivos, tipo Secretaria de Indústria e Comércio, essas coisas, e nunca pôde aceitar por conta da empresa, né? A Fernanda fez administração. Então, a partir do momento que a Fernanda entrou na faculdade, pôs pé na faculdade, ela veio para cá. Então ela começou a trabalhar com meu pai, trabalhou por longos anos, eu nem sei quantos, sei lá, 13, 14. E eu, nesse momento, ele me chamou para vir, porque ele queria dar uma saída para poder assumir esses cargos que ele tinha vontade, ele queria contribuir, mas não só com Anápolis. A gente fala muito sobre Anápolis, que é óbvio que Anápolis é a cidade do coração de todos nós, e claro, mas assim, né, nós estamos trabalhando em 16 cidades, estamos com mais 2 agora desenvolvendo projetos, né, projetos que estão com MOUs assinados, mas que a gente não pode agora dizer assim, tá fechado, mas está assinado, está em franco desenvolvimento. Então, na minha conta são 18. Então, assim, o que acontece? A gente precisa rodar, precisa estar, né, andando muito, tem muita coisa para fazer, não dá, e aí tinha os sócios, também não era justo com eles, então ele precisava fazer sucessores, né? A Fernanda estava aqui há algum tempo, então ele me chamou, falou, preciso de mais gente. Aí sempre tem essa coisa, né, a mulher sozinha não dá conta, não. E a Fernanda era financeira, né? A Fernanda tinha essa coisa do controle, do administrativo muito forte, tinha formação para isso e tal. E aí eu cheguei a trabalhar com ele 10 meses, né, antes do acontecido e tal. Foi assim que eu vim parar aqui. E você, Bruna? Que momento que a Bruna entra de fato e começa a fazer parte do Grupo Lírios de cabeça? Então, você falou inserção, né? No meu caso não foi. Eu fui um pouco intrometida mesmo. Entendi. Porque eu fiz a faculdade, né, de administração, só que meu pai queria que eu terminasse a faculdade primeiro para depois vir. E aí eu tenho muita dificuldade de ver muita teoria e não colocar em prática. Então eu lembro que no dia que eu cheguei aqui, não era nem pós-vendas, era outro nome. Agora eu não lembro. Comercial. Acho Departamento que era comercial. Exatamente. E aí no dia que eu cheguei aqui, a primeira ligação que eu fiz foi pro meu pai. Tô aqui. Ele desceu, não tô acreditando que você tá aqui. Eu falei, eu preciso trabalhar. Gente, eu não sabia olhar um número de identidade, um número de RG. Não sabia. A menina, olha o número aqui. Eu falei, caramba, eu não sei olhar isso. Então, assim, a minha história aqui dentro, ela não é só um crescimento profissional, é pessoal também, né? Eu aprendi muita coisa aqui. Eu consegui passar por quase todos os departamentos. Eu acho que o TI eu não passei, tinha um outro também, até por conta das coisas que foram acontecendo, né? Eu tinha um plano pra mim, mas meio que não deu certo, e graças a Deus que não deu certo. E aí eu lembro que foi a morte da Fernanda, né, quando a Fernanda morreu,
E aí a gente estava aqui nessa sala exatamente, e alguém tinha que ficar no lugar da Fernanda, né? E eu falo que eu não fiquei no lugar da Fernanda, mas eu tô próximo, é como se fosse um par, né? Porque igual a ela não dá pra se comparar. E aí eu fui crescendo, né, profissionalmente aqui dentro, e hoje eu me sinto muito realizada nessa parte, assim, da gestão. Eu tenho algumas dificuldades, assim, né, porque você trabalhar com financeiro e inovação é uma coisa muito distante, né, mas hoje eu... Tanto que a Bruna foi que tem mais departamentos ligados a ela agora, ela passou por mais áreas e é a que tem encarregado mais responsabilidades, mais departamentos com ela, né? Eu fiquei perdida por anos, muitos anos. Assim, rodei pra caramba departamentos, toquei algumas coisas, aprendi na tora, mas eu fiquei muito perdida. Eu fiquei muito, porque assim, né, não tenho formação e não me via apta a fazer um monte de coisas. Mas eu me encontrei no comercial. Sim. Eu me encontrei no fechar negócios, na mesa de negociação, é isso que me move, é isso que eu gosto de fazer, projetos, clientes, essa parte da estruturação da coisa, vendas, é isso. Eu acho que não dá pra gente falar de história profissional aqui dentro sem falar da nossa história pessoal, né? Porque é igual aquele livro que a gente leu juntos, né? Não dá. Então, acaba que todo mundo ficou perdido, né? Eu fiquei, no dia que a gente estava sentada aqui, vocês falaram assim, é você a pessoa pra diretoria financeira? Cara, eu fui embora, sim. Né? A Paula assumiu a engenharia sem saber absolutamente nada sobre isso. Você contar como a Paula, já que ela não está, só como ela entrou, que você sabe. A Paula, inclusive, quando ela chegou, eu falo porque ela já falou isso, tá? Ela foi convidada a ser retirada inteira pra ir. Por um consultor. Por um consultor e por uma pessoa que está aqui exatamente agora ao meu lado. A gente não quer citar pra passear no shopping. Cara, por que você vai passear no shopping? Entendeu? Fica com herdeira e tá tudo certo. E daí ela, como todo mundo sabe, né? A Paula, uma das características maiores dela é a autenticidade, então ela falou assim, eu não vou passear no shopping, eu vou ficar aqui e eu vou ter alguma coisa pra fazer. Então ela foi assumindo. Eu vou aproveitar que ela não tá aqui e vou falar que eu acho que foi isso que fez ela querer ficar. Porque eu acho que ela nem queria. Eu acho que foi só depois de mandarem ela passear no shopping que ela falou, agora eu quero. A gente gosta de desafios, gente. Nós somos uma família de uma personalidade um pouco forte. Eu não vou perguntar pra você não, Rogério, só estou dizendo, mas você concorda. Ele não fica falando muito da gente mal, mas assim, na hora que fala, você não devia estar aqui, aí ela pensou, né? Sim. Imagino eu. Não, e a evolução da Paula realmente assim, extraordinária, porque ela tinha só um departamento que é um departamento, né, assim, tem a sua estratégia sim, mas era como se fosse uma extensão de um processo, né? A gente fica aí no meio de um processo. Departamento de compras. Sim, e aí depois ela muda o nome do departamento. Opa, esse aqui não é compras, esse aqui é suprimentos. Aí depois ela vai para engenharia, algo que ninguém aqui, né, assim, eu não tenho peito, jamais teria para pegar engenharia. Eu não teria peito também para pegar a engenharia. Ela tá ausente agora, eu estou no lugar, mas confesso que estou louca para ela voltar, porque, olha, aquilo dá um frio na barriga pra caramba. E aí, depois ela vem com a engenharia, e agora quando ela voltar, ela tem uma novidade, porque a caixa de projeto também vai ser dela, entendeu? Então, a Paula realmente teve uma evolução, assim, fantástica. E eu acho também que, por conta das questões pessoais, porque a Paula estava, né, quando meu tio faleceu, e foi algo que marcou muito a vida da Paula como um todo, como pessoa, né? Então, eu acho que também foi um impulso para que ela permanecesse aqui. Mais uma vez, o profissional junto com o pessoal aqui que sempre foi junto, né? Foi. Eu acho que em todo mundo isso acompanha muito, né? Na carreira de todo mundo, mas como nós somos uma empresa familiar e que tem muita gente da família, então isso vem mais forte. Sim. E a Bruna também levantou um assunto que é muito interessante a gente falar para quem está assistindo a gente, que é sobre o que faz o Grupo Lírios, nessa divisão do Grupo Lírios, como Lírios Imobiliária, como Lírios Administração, como Lírios Urbanismo.
Fala pra gente um pouquinho sobre isso, né? Para as pessoas terem essa dimensão da quantidade de coisas que a gente faz aqui dentro. Sim. É porque hoje o grupo, ele trabalha no ramo imobiliário, só que em vários segmentos, né? A gente conseguiu estruturar isso, assim, de uma forma muito interessante. Eu acho que a Roberta pode falar um pouquinho sobre a Lírios Imobiliária, porque era algo assim, que eu vejo hoje que é muito interessante, tá? Principalmente até por conta da nossa história durante a pandemia, né? Da gente arrumar a casa, organizar a casa, e aí a gente vem com um gestor que ele não pega qualquer coisa, ele é simplesmente um avião, né? E a Roberta conseguiu direcionar isso com o Flávio, essa parte da imobiliária, acho muito bacana. Então, o Flávio, o nosso gestor de vendas, né? Nosso gestor comercial, ele era o nosso gestor de TI por, sei lá, 12 anos, 13 anos, uma coisa assim. E ele sempre foi o TI mais vendedor que eu já vi na vida. E isso era uma zoeira que eu fazia com ele, assim, eu falava... Ele trazia uma coisa assim do tamanho disso aqui para apresentar. Ele conversa mais que eu, e eu converso, gente. Então, assim, ele trazia qualquer coisa para apresentar. Primeiro que todo mundo tipo, chega. E isso não é típico, né? E assim, gente, ele trazia uma coisa para mostrar, mas ele floreava tanto. E ele vendia o resultado assim como se fosse um negócio. Muitas vezes, como eu disse, a história do nosso TI é muito massa, assim. A implantação do nosso ERP, que foi uma história, assim, uma novela mexicana, até ele ficar perfeito, maravilhoso, rodar muito massa, igual ele roda hoje. Procurados por outros players para ver o sistema modelo da TOTVS, né? Hoje nós somos referência por essa dedicação. Exatamente, pela personalização que foi feita, né, e tal. E tudo isso começou com o Flávio. E o Flávio desenvolveu assim, praticamente essa parte toda. Até grande parte. E aí, o que acontece? Então, assim, mas ele vendia muito bem o resultado. E eu falava, você não é TI, você é vendedor. E aí, chegou num ponto que nós tínhamos um vendas que não entregava. Assim, nós não tínhamos um vendas. Nunca tivemos departamento de vendas, por quê? Porque o produto sempre foi próprio e, assim, graças a Deus, a credibilidade do grupo é muito grande. Nossos corretores sempre foram preenchedores de propostas. A verdade é essa, o grupo sempre foi procurado para preencher proposta dos imóveis que nós vendíamos. Ponto. E aí, depois, nós resolvemos criar um departamento de vendas. E ele foi estruturado na parte administrativa até bem, mas assim, a coisa do abrir para o mercado, ela não foi feita. Não foi feita de jeito nenhum. O que a gente precisava e passava o tempo e nada. E aí assim, né, deu a louca. Eu falei, gente, o Flávio. E a aposta louca. Eu acho que tem muito, assim, esse negócio de ter te aberto a mente para pensar em alguém de TI para ir para venda. Foi depois do Vale do Silício. Mentorias, a gente fez várias Mas cursos. Foi depois do programa. Veio de lá, mas até assim, a gente fazia uns estudos de livro com o Boca, eu não sei se vocês lembram disso, mas pessoas certas nos lugares certos. Sim, nós estudamos. Por não querer perder o nosso melhor produto, que é a gente aqui dentro, né? Com a Luri, e a gente tem que dizer que a Luri, assim, o pessoal da Luri, especialmente na pessoa do Ronaldo, assim, o Ronaldo foi um pai pra gente sempre, né? Então, assim, aqueles estudos de grupo, né? Aqueles clubes do livro, não era clube do livro que ele fazia com a gente, não lembro mais, com Boca. Então, assim, foi muito massa, foi muito importante. O sonho grande foi um divisor de águas na nossa vida, né? E aí, assim, foi isso. Aí até nesse programa que eu fiz foi da Startse. Aí, assim, essa coisa de, gente, arrisca, né? Vamos botar o Flávio. Foi antes ou foi depois? Nem sei mais, mas eu acho que foi depois. E aí, beleza. E aí o Flávio topou. Aí ficou todo mundo louco, aí veio a pandemia. Não, foi depois mesmo. E aí, gente, aí veio a pandemia. Foi no segundo semestre de 19. E aí veio a pandemia. E aí o negócio...
E eu estava grávida. E eu tive neném, eu fiquei trancada em casa 1 ano e 8 meses, sem pôr o nariz pra fora. Todo mundo me chama de louca, eu nem vou entrar nessa questão. Aí, o que acontece? O Flávio tocou no peito, na raça e com o suporte do Rogério. Porque o Rogério era de vendas, como ele disse, da origem dele e tal, e pegou na mão do Flávio e carregou o Flávio, foi o professorzão e o paizão do Flávio. E a gente vendeu 80 milhões. Vendemos 80 milhões. Nós pegamos sem nenhum lançamento durante a pandemia. Nós praticamente zeramos o nosso estoque. Todo. Brasil, tá? E vendendo com tudo fechado, vendendo à distância, assim, uma coisa sensacional. Então, assim, é um case de super sucesso. E depois disso, nós abrimos mesmo, nós temos hoje um time de 22 corretores. Nosso diferencial é cultura, é modo de trabalho. A gente pega né? terceiros, né? Nós trabalhamos hoje produtos de todos os lançamentos, todo o estoque, de todo o mercado. E assim, o mercado nos conhece por um trabalho ético, limpo, transparente, sem concorrência desleal, né? Os nossos corretores, eles são destaque por ter um trabalho modelo, sabe? E o corretor que trabalha com a gente, ele sabe que ele não vai ter rasteirinha de ninguém, sabe? Que ele trabalha tranquilo, que ele tem a remuneração dele ok, tem boas oportunidades. A gente tem corretor nosso que já foi para o Pará, que ficou lá, vendeu o estoque nosso lá, e hoje ele está sendo responsável pelo projeto da imobiliária nossa, filial Pará. Então, assim, massa. Bom Gabriel. ressaltar aqui também que nós tomamos uma decisão estratégica também de trazer o marketing para dentro de casa. Sim. E esse casamento comercial com marketing tem sido muito bom. O crescimento da Lírios Imobiliária não teria acontecido sem esse casamento. Acho que é um casamento com 3 ainda. Começou ali vendas, marketing e o relacionamento com o cliente. Com certeza. Agora, essa tríade tem sido fundamental, gente. Porque, assim, é o cliente de um lado e do outro, né? O possível cliente, que às vezes o marketing traz, mas ele também trabalha o marketing com alguém que pode vir a ser um cliente, ou que já foi um cliente, ou que não é cliente, mas quer entender quem é o grupo e tal, ou um parceiro, algo assim. E aí vem alguém tratando com o nosso cliente, que está ali ativo e tal, e o outro trazendo clientes novos. Eu acho que tudo isso fechando junto, está crescendo muito junto. Sim. E é por isso que o sucesso está vindo. Porque os nossos números de cobrança sempre foram escandalosamente bons. Então, e continua sendo. E aí a gente pega o gancho para falar da administração. Sim. Quem vai falar? A nossa diretora. Bom, eu tenho muito orgulho de falar mesmo da Lírios administradora, até porque eu sei que é um sonho da Fernanda, né? Hoje, aí a gente tá falando de pai, né? O pai, que eu acho da Lírios administradora, é o Dr. Márcio da Napa. Sim. Porque ele começou a nos auxiliar nessa parte societária, até por conta da nossa história e tudo mais. E aí ele falou: Bruna, deixa eu sentar com você pra gente dar uma olhada no financeiro, nessa parte de controle. Quando ele viu toda a complexidade que é a administradora, ele falou assim: Bruna, por que vocês não pensam em abrir essa empresa para o mercado? E aí a gente teve logo em seguida um feedback da securitizadora, né, que a gente tinha securitizado há pouco tempo, algumas carteiras. Exatamente a mesma coisa. Por que vocês não pensam em escalar esse negócio? Porque auditar vocês é muito fácil, porque vocês fazem o trabalho que a gente faz, né? Então, e esse tempo de pandemia, sem lançamento, eu acho que é tudo muito questão de providência, né? Então a gente aproveitou muito bem esse tempo, porque a gente estruturou todo o nosso back-office, né? Então, quando a gente vê hoje o nosso organograma, o nosso macro fluxo desenhado, então sim, hoje a gente tem uma empresa, né, que é administradora de recebíveis, pronta para escalar, porque essa parte, ela não é uma parte fácil de você abrir para o mercado, né? Porque muitas empresas trazem isso como algo bastante estratégico. Inteligência dados, né? Do negócio. Hoje a gente fala de dados, basicamente.
Então, nós temos, inclusive, um projeto para líderes administradora muito legal, muito inovador, né, que a gente ainda não vai abrir porque o MOU ainda não está assinado, mas uma forma da gente poder escalar, porque hoje o time é muito bom, os processos estão bem definidos e há essa possibilidade, porque há demanda no mercado para isso. E a Líris Urbanismo? Não, eu vou só complementar aqui. Tem mais uma coisa. Não, na verdade, nós somos numa missão agora, esses dias, uns 15, 20 dias, né? De Pelotas. De Pelotas. Sim. E nós somos citados lá por um dos proprietários de um dos empreendimentos que nós fomos visitar, como uma empresa que faz muito bem essa gestão de recebíveis, gestão de carteira. Sim. Então nós somos citados na frente de um monte de gente. E bem bacana. Quando ele falou isso, e era algo que eu acho que a Fernanda já E fez. ser referência em negócios imobiliários, em soluções, né? Nós sempre falamos isso sempre foi um dos nossos desejos, né? Uma das nossas diretrizes. Soluções integradas em negócios imobiliários. A gente hoje mudou a forma de dizer isso, né? Que nós falamos em conectar pessoas a seus sonhos imobiliários, né? Que se a pessoa sonha em investir, a gente ajuda. Se a pessoa quer morar, se a ideia dela é ter alguém para administrar as coisas, de qualquer forma a gente quer ter a solução. Então é meio que isso, assim. Agora faltou a parte do urbanismo. Líris Urbanismo. Falar do urbanismo, legal. Não tinha falado O urbanismo, na verdade, o urbanismo, era uma opinião minha, nós chamamos o Grupo Líris, eu queria mudar para Líris Urbanismo, achava chique. E depois nós chegamos a essas 3 flores. e ficou a Líris Urbanismo, ela, na verdade, a Líris Urbanismo, ela trabalha com a incorporação, com o desenvolvimento, com o urbanismo em si, com desenvolvimento de projetos e com a construção. Sim. Né? Então, nós temos algumas empresas que compõem o Grupo Lírios e a gente tem feito alguns desenvolvimentos aí. Esse ano 2022 foi bem bacana. Muitas parcerias. Muitas parcerias. Eu contei com a Nanda, nós contamos, foram 38 projetos este ano. É bastante coisa. De sentar, conversar, visitar a área, fazer conta, pegar uso de solo, desenvolvimento mesmo de negócio. Sim. Indo no mercado, vendo o que está existindo por aí, Isso, nós estamos. É legal isso, porque a gente tem alguns que ainda estamos trabalhando, vários deles, e alguns já fechados. Nós temos 2 grandes projetos aqui fechados em Anápolis e um grande projeto em Rondonópolis também. Sim, fechado. E que são desses projetos que você acabou de falar, 2 são diferentes do que a gente costuma fazer. Né? Porque o nosso core principal ainda hoje é loteamento aberto. Na verdade, os 3 são diferentes. É verdade. Nós temos. E agora vamos encarar aí os condomínios fechados, bairros planejados, né? Construção. Estamos terminando de entregar Goiânia agora, né? Um empreendimento diferente. Vertical, na fase aí de Avitz. Estamos começando uma obra em Goiânia, já está com tapume, já está bem adiantado. Parque Amazônia. Está no Parque Amazônia, vai se chamar Pre-Residência. Né? Então é mais uma obra do Grupo Líris. Peraí, deixa eu ver. Roberto, vai querer falar? Em parceria com a Loft, não, ele aprendeu. Não. Você quer falar o nome? Tá bonitinho. Tá bonitinho. Não, achei que ela estava falando. Tá certo. Não, mas ela gosta. Residence. Então é entonação. Não, mas tá bom, tá ótimo. Isso, agora vamos saber. Então, assim, a parte de urbanismo, ela veio ela já existia. Exatamente. Mas ela não era estruturada. E hoje ela está muito bem estruturada. Todo dia a gente muda. Vai lá no.
vai lá no pop, no fluxo. Mas isso foi uma coisa que nós conversamos na reunião de conselho essa semana, né? Acabou aquela coisa de planejamento a longo prazo, a médio prazo. Verdade, as coisas são revistas o tempo todo, porque as coisas mudam o tempo todo. A gente entende, tem que planejar, não tem mais tem como. que voltar, revisitar o planejamento. Sim. Mas o que está legal lá no desenvolvimento é que hoje qualquer um pode sentar lá e vai fazer. Isso. Porque tem um rito já muito bem definido. Ele é engessado? Ele não é engessado. Não tem, a gente está levando. A gente revê toda hora, mas você chega lá e lê, você vai falar assim, eu sei fazer isso. Sim. E vai seguir. Então o urbanismo nosso está estruturado, tem a parte da construção, que nós fazemos tanto a infraestrutura de loteamentos, como a incorporação. Na incorporação vertical, nós estamos mudando um pouco a estratégia, nós vamos ser incorporadores e não vamos mexer com a construção neste momento. Podemos voltar a construir. Vamos trabalhar com os nossos parceiros. Mas vamos trabalhar com parceiros. A Bruna falou uma coisa a respeito do Dr. Márcio Emerick Leão, né, conhecido por ser sócio do Grupo Mapa. Né, a Mapa, a Emerick Leão, eles confiaram muito na gente. Por conhecer internamente o nosso trabalho, os resultados. Eles estão aqui dentro e eles conhecem os frutos do nosso trabalho e a metodologia de trabalho. Eles não são doidos, mas assim, foi um apadrinhamento assim, de pegar na mão e sair nos apresentando todo mundo, sabe? Porque é difícil também chegar no mercado sendo essas meninas aí, sabe? Então, assim, essas meninas aí seria complicado também, apesar dos mais de 40 anos do grupo, né? Hoje são 43, mas quando passaram a ser essas meninas, né? Eram 38, 39, então essas 4 meninas à frente, eu não sou menina mais, né? Mas assim, era um pouco mais nova e eu sou a mais velha, né? Então, assim, para botar a cara e existe cada vez menos, mas existe um pouquinho de ser um mercado mais masculino, né? De ser uma coisa mais assim, muito nova para estar mexendo com isso, não tem bagagem, não sabe nada. E é muito bom assim a gente ter pessoas que confiam na gente, que confiam no trabalho da gente. Então, assim, que eu falei pra você, nós temos uma coisa uma questão de gratidão, sabe? A todos esses que vieram nos conduzindo também pelo caminho, só por saber quem somos, quem éramos, os valores que nós carregamos e por carregarem os mesmos valores que a gente também, sabe? Por acharem que gente que tem resultado de trabalho e os valores precisam tá conhecidos no mercado e estar prestando serviço. E a questão das meninas, aí, o mercado realmente é um mercado que tem muito homem. Eu vou falar que ele é machista, que eu acho que não é isso. Sim. Tem muito homem por tradição, só que as mulheres elas chegaram para ficar. Chegaram chegando. O primeiro painel que nós vimos nesse evento que a Roberta comentou, o Imob da Adit. Foram 3 mulheres e um homem no painel. No primeiro painel, as mulheres deram um show. O rapaz também deu. Sim, foi, mas o painel foi assim, de cair o queixo. Eu fiquei e elas são assim, profissionais. Eu fiquei impressionado. E eu ainda brinquei com a Roberta, brinquei sério, tá? Vocês vão estar lá nas próximas. Lá, né? Dirigindo o painel, falando do dia a dia, falando de estratégia, falando de futuro, falando do que está acontecendo. Voltando um pouquinho nessa história que a Roberta estava falando, de gratidão de quem esteve conosco, a gente foram surgindo muitas parcerias muito jóia. E a gente sabe que esse negócio é muito assim, a gente se atrai o que tem a ver, né? Com valores e tudo. Graças a Deus a gente tem hoje parceiros maravilhosos. Na parte aí desse a gente mudou agora um pouco essa diretriz aí do urbanismo, construtor, incorporador e tal,
de ideias vindo de parceiro que trabalha com a gente, sim, conversando ele com a Paula com a mente muito aberta, procurando tudo e não falando assim, nós vamos ter que peitar porque nós precisamos dar conta. Não, saber o que a gente é bom em fazer, qual é o momento que nós estamos, o que a gente quer focar ou não. Então veio muito de ideias e conversas com parceiros que estão somando, que estão querendo agregar junto com a gente. Isso é um ponto. E o outro, assim, não dá para não falar do Rogério, porque o Rogério ele entrou aqui e ele é mais sangue quase nosso do que quem veio do sangue, sabe? É uma pessoa que realmente... Conta o que o Leandro falou lá. Ou você não lembra? Não, antes disso eu só quero falar Das 10 vezes que ele falou que achava que você era meu pai... Não, ele achava... eu não ia essa parte vocês cortam. Não corta. Essa parte vocês cortam, porque ele falou que nós somos irmãos. Pra deixar isso bem claro. Você é o irmão mais novo. Eu sou o irmão mais novo dela. Mais novo? Não, o Leandro falou assim, não, mas vocês são irmãos? Não, mas você fala com tanta propriedade da empresa. É verdade. Que parece que você está lá a vida toda. Parece que você está lá, tem 10, 20, 30 anos que você está lá. É verdade. Você trouxe uma coisa, Rogério, que pelo menos assim, é muito nítido para mim, que é um valor, para mim é um valor, que é ganha-ganha. Né? Porque é um mercado, não hoje, mas antigamente, a gente tinha até receio de falar certas coisas, né? Você não falava do que você errava, você não falava que você estava com alguma dificuldade. Qual eram nossas dores, nossos problemas, o que a gente precisava melhorar. E talvez se um ganhou, o outro não. E o Rogério trouxe muito isso forte, até é uma questão paterna, não adianta. Eu não estou falando fisicamente. Sim. Mas que dá pra ser e deve ser, somos nós, ganha-ganha. Que a gente traz essas parcerias, a gente traz essas pessoas com a gente, inclusive, que vai abrindo os caminhos para que a gente consiga traçar a missão que nós temos aqui. Mas foi muito o Rogério que trouxe isso. Poxa, mas né, a gente ganha, mas o parceiro também. O cliente ganha, mas a gente também. E quando o Rogério chegou aqui, a gente estava passando por um momento assim de início. Você falou que a gente estava passando por essa questão de profissionalização, sim, mas com a chegada do Rogério foi como se fosse um divisor de águas. Foi. Não, agora dá, né? Tudo que a Fernanda viu, tudo que o Ronaldo tinha pra gente, né? Enquanto inúmeros objetivos, aí sim, com a chegada do Rogério, tudo isso foi possível. E ele porque ele pegou o pancadão pra que a gente pudesse aprender e fazer o resto. Porque ninguém dava no patamar. Não dava. Né? Eu falo por mim. E ele teve paciência com a gente, de pegar essas meninas mais cruas do que ele, muito mais. Ele vindo de algo. E muita paciência de pegar na mão e de vamos junto. Vai passear no show. Mas isso é um empurrão. Ele falou também. Sabe? Ele disse, mas isso é pai. Exatamente. Né? É quem preocupa mesmo e que quer o crescimento da pessoa. Ele sabia que ela ia verdade, ficar, ele sabia que ela tinha potencial. Brincadeira, eu falei sério com a Paula, não foi passear no show. Eu falei, faz seu currículo e entrega no Daí. Ela veio. Não, isso é todas nós uma fazemos, conversa, faz crescer. e eu estava mudando alguma coisa no departamento dela e ela, não vai mudar, ela falou, faz seu currículo e entrega lá no Daí. Se você for contratada, aí ela assustou assim. 2 horas depois de conversa no telefone, eu vou acalmar na adolescência. Aí ela foi reclamar pra mim. Quem que esse cara tá pensando que é? Aí eu peguei ele chegou aqui agora. E no final eu falei assim, esse é o cara, entendeu? Então... Não, mas eu falei isso pra ela entender que precisava mudar. Sim. Precisava... Quando eu voltei de licença maternidade, por último, né, a última. Bom, porque eu ia perguntar, né? Porque ela tem 4 filhos, aí... Esse povo. Quer dizer, filho na vida, cara. A Flávia tem 3. Aí eu me lembro de falar, não tem mais lugar pra mim aqui. Não me cabe mais aqui. Aí eu falei, eu vou embora. Ele falou, tá bom. Sim. Tá bom. Se é o desejo do coração, vai. Então vai. A gente cuida. E você teve um momento assim, muito diferente. Eu fiquei com vontade de bater na cara dele. Mas que ele conhece a Tá gente. Mas esse era o desafio. Vai embora. Né, Bruna? Eu não vou nem falar, então, só na hora que eu tive muita certeza. Passa lá. Se você tiver algo para receber, né? Não, assim, hoje eu falo com a Roberta e eu com você ou com a Paula, mas lá no começo, falar isso com a Paula, eu tinha um beijo em empresa. Dá seu
empresa familiar, vai tomar porrada e vai embora, né? Mas eu tinha que falar, a gente não pode deixar de falar. Mas a gente sempre creu e crê, né, que Deus está no controle do barco aqui, sempre esteve. Então, nem essa fala foi colocada aleatoriamente na sua boca. Né? Eu acho que para fechar esse tema disso que nós estamos falando, é isso que eu queria deixar no final. Sempre foi Deus, fala. nunca foi sorte, sempre foi trabalho, mas sempre Deus direcionado por Deus. Mesmo, e querendo que é fosse isso. Assim, colocando as pessoas certas, das formas certas, só gente que abençoa. Sempre jogando os Jonas do barco. E eu acho que o que hoje assim, vai trazer uma conexão muito grande, né? Porque foram muitas mudanças, até por questões de vários segmentos, é a governança corporativa, né? Que a gente vai falar um pouco do planejamento estratégico, dessa parte do conselho, da estruturação do conselho, da estruturação da diretoria, como que vai acontecer, justamente preocupando para ter muito mais uma conexão como grupo do que divisões, né? Que eu acho que é bacana a gente falar. E assim, eu acho que eu fiz um papel importante no processo, mas Luri, Mapa, vocês como diretoras, que não adianta a gente querer fazer se não tivesse o suporte da diretoria respaldo, como um todo. Aí não, tem que fazer isso. É top-down, não dá. Aí tem que ir. Então, assim, esse respaldo que teve da diretoria para os processos de profissionalização, o que é mais doído é troca de equipe, isso dói muito, porque tinha gente... E dói. Não, quantas vezes a gente troca sorvete no programa? E várias vezes. Então, isso dói, mas precisa ser feito. A gente nunca se estranhou. Não, a gente sempre é sorriso. Essa parte não precisa. Tô brincando. Não, isso é muito normal e a gente tem que falar disso. A gente, como nós somos, como já disse, gente, não são flores, não são flores sempre. Mas não são, o importante não são, é que Deus sabe? sempre vem e acalma o nosso coração. Às vezes demora. Mas Deus trata com paciência com a gente. Eu acho que a diferença toda. Porque é mentira se a gente fizer parecer que é lindo. Não é. Mas tem muito perrengue no meio disso. Nem tudo são flores. Mas a ideia de querer ter muito respeito mas nós somos flores. E poder entender que cada um vai pensar de uma forma e tentar achar um denominador comum faz toda a diferença. E aí tem coisas que nós vamos deixar para falar outro dia, porque senão nunca mais a gente vai ser convidado. Faltaram os projetos de inovação, em táxi, não sei o que. Outro dia a gente fala disso, né? Falaremos com toda certeza. E pra gente caminhar pro final, eu queria saber de vocês, daqui pra frente, e o futuro? Quais que são as perspectivas do grupo para 2023, 2024? E aí? Bom, eu acho que a primeira, né, a gente acabou falando aqui um pouco antes, que é justamente não deixar o grupo focado em poucas regiões, né? Eu acho que a gente acabou de conversar um pouco sobre isso, então agora é uma amplitude nacional mesmo, né? E aí a gente não vai só como incorporadoras, JM Sólido, né? A gente vai como grupo. Então, essa é a grande perspectiva que eu acho que todos nós temos aqui. É de levar o grupo, e aí eu falo todas as nossas flores, né? Levando todas elas. Porque tudo colorido. Sim, alguns espinhos, tô brincando. Levar o urbanismo, levar a administração, Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que a grande perspectiva do grupo é essa, assim, olhando para o todo. Então, a gente traz a governança corporativa justamente para que a gente tenha essa conexão de todos os segmentos, e aí Brasil afora. E a novidade é que nós estamos desenvolvedores de projetos, de grandes projetos, inclusive com parcerias novas, negócios novos, produtos diferentes. Sendo permeado em tudo que a gente está fazendo. Cultura de inovação. Que é algo que a gente tem ganhado muito, assim, começou de ideias nossas, a gente vendo no mercado e tal, e brilhando os olhos para isso. Mas hoje eu começo a ver em cada colaborador aqui, o que parecia, eu acho, no começo, lá vem buscando mais uma coisa, você é um projeto, uma coisa não vai dar em nada. Eu acho que agora isso realmente eu vejo muito na veia dos colaboradores. Hoje é perceptível ao cliente, que o nosso foco é no cliente. Também. Hoje é perceptível ao colaborador que o nosso olhar é para ele, né? Nós não temos o selo lá,
GPTW, Great Place to Work, à toa, né? É perceptível esse olhar de inovação e vão ser perceptíveis nos próximos projetos as iniciativas, o olhar vai ser perceptível para a sustentabilidade. Como, né? E assim, para 2023, nós vamos continuar o desenvolvimento do que fechamos esse ano. Vai ter desenvolvimento, tem que fazer os projetos, aprovar os projetos. Inclusive, eu acho que é um tema, viu, Rogério, que a gente pode falar com a produção para num futuro muito breve a gente trazer esse teu departamento aqui para a gente falar sobre os novos negócios, como que é feita essa concepção de um projeto aqui dentro. Eu acho que é bem legal. Sentar aqui com vocês, trazer a Nanda junto, a Adriele também participou desse processo todo. Hoje ela está em outra área, mas é legal trazer ela para a gente bater um papo. E assim, vários projetos, vários estudos estão em análise. E assim, precisamos, que a gente puder falar, o nosso segmento um pouco sigiloso. Nós temos termos de confidencialidade assinados, mas o que puder ser dito será. O que puder ser dito a gente vai falar, mas o que não puder, por força de contrato, a gente deixa a hora certa para falar. Show. Mas assim, a perspectiva é boa. Vamos falar um pouquinho aí. O país está entrando num novo presidente, tem uma incerteza do que vem pela frente, ninguém sabe ainda. Vai continuar trabalhando. Nós vamos continuar trabalhando, sendo presidente A, presidente B, nós vamos continuar no nosso processo, projetos, desenvolvimento, lançamentos, e tudo vai. E isso não muda pra gente. A empresa brasileira é resiliente, né? Então a gente precisa trabalhar. Nossa parte será feita. E sem querer puxar do nosso lado, mas o nosso produto, a gente sempre vai ter cliente potencial, a gente sempre vai ter gente querendo morar, querendo estar em um lugar, eles precisam fisicamente de ter um lugar para se sentir em casa, num lar, investir. E é o investimento seguro, né? E é o investimento seguro ainda. Foi o que? Em Anápolis, a palestra, no evento do Sindusconf, e ele, o presidente nacional da CEBIC, ele falou, a bola do investimento desse novo governo vai ser construção civil. Porque gera emprego, gera renda, é o que leva o país para frente. Gera moradia. Então, assim, na verdade, isso nós vai estamos acontecer. Em duas coisas, que esses dias eu fiquei assim, né? Que a gente sempre fica, empresa familiar, todo mundo já fica meio assim. E aí, a gente fazendo um curso que a gente está fazendo de governança de empresas familiares pelo IBGC, eles falando que quem move o país são as empresas familiares. O Brasil, ele vai para frente com empresas familiares e o ramo imobiliário. Então, nós estamos em duas frentes aí que não tem como dar errado se a gente tiver sempre essa vontade de fazer, de aprender cada momento, de continuar e assim, crescendo. Nós somos uma empresa que gera um número pequeno de emprego, vamos falar assim, bom de emprego, 70, 80, direto, né? O carinha ali na esquina gera 1, 2, mas esse pessoal, nós, os pequenos, é que tocamos esse barco, não é essas multinacionais. Eu acho que afeta, lógico, né? Afeta, porque se a gente vem com uma taxa básica de juros tá alta, a tendência é subir, mas afeta, não determina, não para. Não para. Aí nós vamos ter que ir adaptando de acordo com o que acontecer. Mais do mesmo, é aprender a andar diferente, rebolar diferente, mudar o tamanho do salto, desviar dos buracos e bora. Navegar com o barco, construir o barco no mar. É isso aí. Essa é o que a gente vai continuar fazendo e não vamos parar. Gente, eu quero agradecer a vocês pelo carinho, pelo tempo de vocês, que eu sei que a agenda de todos é muito apertada, para estar aqui com a gente, bater esse papo que foi ótimo. E eu volto a reforçar, volto a dizer que é um projeto que semanalmente a gente vai estar disponibilizando esse conteúdo para você que segue a gente nas redes sociais, no YouTube. Se não segue, essa é a oportunidade, tá? Se você tem uma sugestão, quer mandar aí uma crítica, uma sugestão para a gente, eu vou deixar 2 contatos para que vocês possam falar conosco, que é um número de WhatsApp, que é o 3771 3606, 3771 3606,
e o e-mail oficial do marketing do Grupo Lírios, que é marketing@grupolirios.com.br. marketing@grupolirios.com.br. Se você quer falar com a gente, quer mandar uma sugestão, pode entrar em contato. Para você que quer estar aparecendo aqui na nossa televisão dos patrocinadores, também pode entrar em contato com a gente pelo telefone, pelo e-mail, que vai ser um prazer falar com vocês, atender vocês. Muito obrigado. E as portas estão abertas. Espero em breve encontrá-las aqui de novo. E amei o tema, papo-chave. Papo-chave. Gostei. Pegue sua chave. Ó o vendedor, tá vendo? Perde a enxada. Ó o espírito vendedor. Vamos lá. Obrigada, um abraço. Valeu.